Olá, turma ST65. A gente vai iniciar uma nova matéria, né? Nós vamos falar sobre a norma regulamentadora número 4. Nós já falamos um pouco da norma regulamentadora número 1. Falamos também sobre a norma regulamentadora número 3, né? E agora a gente vai entrar na norma regulamentadora número 4, né? Nós vamos falar obrigatoriedade do SESMIT, dimensionamento do SESMIT, quais são os profissionais do SESMIT. A INR4 ela é uma INR referente aos profissionais da área de segurança e medicina do trabalho. Então a gente vai entender um pouco como funciona dimensionamento, quais são as obrigações do técnico de segurança, as atribuições do técnico de segurança e qual que é a finalidade desse SESMIT, né? Quem deve constituir o SESMIT, né? O que é o SESMIT, né? Então, portanto, a gente vai fazer um estudo da NR4, né? Aula 2 de abril. A gente vai postar mais aulas para vocês aí, mas vamos tentar entender um pouco o contexto da NR4, que fala sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, né? Então, é o SESMIT. O SESMIT ele é dividido em dois setores básicos, que é a engenharia de segurança e a medicina do trabalho. A engenharia de segurança estão os técnicos de segurança e o engenheiro, quando tem um SESMIT completo, e a medicina do trabalho estão lá os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médico do trabalho. Então, são dois polos aí que pertencem ao SESMIT, né? Pois bem, quem que deve obrigatoriamente constituir um SESMIT, né? Ter um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho? Primeiramente, a norma regulamentadora número 4, ela fala que são todas as empresas privadas e públicas, né? Desde que tenham serviços regidos pela CLT, elas precisam constituir SESMIT. E também os órgãos públicos da administração direta e indireta, né? Isso aí, governo federal, prefeituras, né? Poder legislativo, judiciário, né? Todos que possuam aí empregados regidos pela CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, basicamente, todas as empresas, órgãos, né? Dependendo lá da quantidade de empregados, de somatório de empregados, elas deverão constituir o SESMIT. Pois bem, e qual que é a finalidade do SESMIT, né? Qual a finalidade desse serviço especializado de segurança e medicina do trabalho? Primeiramente seria promover a saúde, né? Isso é a parte da medicina do trabalho, promover a saúde do empregado e proteger a integridade física do trabalhador no seu local de trabalho. Isso aí compete a parte da engenharia. Então, promover a saúde e proteger a integridade física dos empregados, essa é a responsabilidade, né, a finalidade do SESMIT, né? Vamos falar um pouco como que é o dimensionamento do SESMIT. Você está indo para uma empresa, chega na empresa, como é que você vai se portar, onde você vai olhar, quantos profissionais do SESMIT daquela empresa precisa. Qual que é o critério que a norma fala? O primeiro critério é o seguinte, que para você dimensionar o SESMIT, né, quantidade de profissionais, você tem que vincular esse dimensionamento à gradação do risco da atividade principal e ao número total dos empregados. Então, para você definir a quantidade de profissionais do SESMIT, eu pego a gradação do risco. Nós vamos falar disso. Na gradação do risco, ela pode ser risco 1, 2, 3 ou 4. Quanto maior essa gradação, maior é o risco da empresa. Então, essa variação ela vai variar de risco 1 a risco 4. Risco 1, 2, 3 e 4, mais a quantidade de empregado. Por exemplo, uma empresa qualquer, ela é risco 4. Você definiu que ela é risco 4, né? Foi definido pela norma. Tem uma tabela, nós vamos falar sobre ela, onde você vai
situar a empresa em qual grau de risco ela está. Então, se você conseguiu definir o grau de risco que é 4, você pega a quantidade de empregado, leva-se esses valores numa tabela e você faz lá a consulta, empresa de grau de risco 4, X empregado, ela vai ter tantos profissionais do SESMIT. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas o importante é saber, para você definir o dimensionamento do SESMIT, a primeira regra é a gradação do risco e a quantidade de número de empregados, né? Então, tranquilo. Isso aí, vocês têm que consultar o quadro 1 e quadro 2 da NR4. Né? O quadro 1 vai falar da gradação de risco e o quadro 2 vai falar dos profissionais. Então, por exemplo, como que eu faço o dimensionamento de um canteiro de uma obra ou uma frente de trabalho com 1.000 empregados? O que a norma fala, né? Ela fala que é o seguinte: não serão considerados como estabelecimento, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar o SESMIT. Então, neste caso, quando é um canteiro de obra, uma frente de trabalho, o que vai acontecer? Os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho, lembrando que o enfermeiro tem que ter curso superior, vão ficar centralizados ali no serviço. E os técnicos de segurança e auxiliar de enfermagem, né, o dimensionamento vai ser feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o quadro 2. Então, se eu tenho uma frente de trabalho no canteiro de obra, eu tenho que ver qual o grau de risco da empresa, quantos empregados tem naquele canteiro de obra, aquela frente de trabalho, e eu vou dimensionar ali, né, para a quantidade de técnicos de segurança, sendo que engenheiro, médico e enfermeiras vão ficar centralizados no serviço lá central. Né? As empresas que possuem mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setores cuja atividade e gradação de risco seja grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior risco, né? Maior risco. Aqui é uma outra forma de você dimensionar o SESMIT. Por exemplo, a sua empresa é de grau de risco 1, né? E você foi contratado para trabalhar numa empresa de grau de risco 4. Então, você vai atuar, apesar de ser grau de risco 1, né, você vai atuar dentro da empresa de grau de risco 4. Então, para fins de dimensionamento, tem que respeitar a empresa de grau de risco maior. Entenderam? Pois bem, então nós vamos falar agora de SESMIT centralizado. O que é SESMIT centralizado, né? A empresa poderá constituir um SESMIT centralizado para atender um conjunto de estabelecimentos que pertencem a ela, né, desde que a distância a ser percorrida entre aquele que situa o serviço, né, aquela área central, e cada um dos demais não ultrapasse a 5.000 metros, 5 quilômetros, né? O dimensionamento será feito em total, em função do total de empregados e do grau de risco, né? E consultando o quadro 2. Então aqui fala o seguinte: se a empresa tem vários estabelecimentos, né? Se eles, a distância entre eles forem menores que 5.000 metros ou 5 quilômetros, eles podem centralizar esse serviço num só. Então, os profissionais do SESMIT atenderão a todos esses estabelecimentos, observando a quantidade de empregados lá dos quadros 1 e 2, e você vai poder centralizar esse SESMIT. Mas se tiver uma empresa que estiver a 6.000 metros, né, a 6 quilômetros, por exemplo, ela vai ter que ter o SESMIT próprio. Então, eu posso centralizar uma das regras, desde que os estabelecimentos estejam próximos ali, né, até um raio de 5.000 metros ou 5 quilômetros. Então, eu posso fazer o SESMIT centralizado em função da distância, né? Então, vamos lá. Dimensionamento do SESMIT para empresa ou estabelecimento, né, que se enquadrem no quadro 2 da NR e outros que não se enquadrem. Então,
o quadro 2 e o quadro um lá, um fala de classificação, o outro fala da quantidade. Se a empresa não enquadrar e o outro enquadrar, como é que é feito isso, né? Então, a assistência a este será feita pelo SESMIT, dimensionado conforme o 4251 e 4252, desde que localizado no mesmo estado ou território nacional. Então já começa a definir uma regra que é a mesma lá, né? Para você fazer um dimensionamento para empresas que não se enquadram e outras que se enquadram, primeiramente ela tem que estar dentro do mesmo território. Havendo na empresa apenas estabelecimentos que isoladamente não se enquadrem no quadro 2, né, do anexo, o cumprimento dessa NR será feito pelo SESMIT centralizado em cada estado, território ou Distrito Federal, desde que o total de empregados dos estabelecimentos ou território alcance os limites previstos no quadro 2, anexo, aplicado o itens 4.2 e 4.2. Então, o atendimento desses estabelecimentos que não se enquadrem e não se enquadrem vai depender dessa questão aí da atendimento a um SESMIT centralizado, né? Ele pode estar dentro do mesmo território, mesma região, mesmo estado, ele pode ser atendido pela questão do SESMIT centralizado. E ela cita aqui a norma que o total de empregados de estabelecimentos no estado, território ou Distrito Federal alcança os limites previstos no quadro, aplicando o disposto do 4.2. O que o 4.2 fala? Ele fala daquela questão, né? Quando a empresa tiver 50% de seus empregados, né, em estabelecimentos, setores, cujo grau de risco seja superior à atividade principal, eu tenho que atender aquela necessidade principal. Então, a norma vai juntando ali, né? Vai centralizando, vai colocando a questão do grau de risco, o grau de risco maior, e ela vai tentando fazer uma composição ali. Bom, e se a empresa ela for de grau de risco 1? Como é que deve ser feito quando ela for de grau de risco 1? Né? Primeiramente, sempre tem que obedecer ao quadro 2 da quantidade de profissionais, né? Considerando como número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possua o maior número e a média do número de empregados dos demais estabelecimentos, né? Então, por exemplo, se eu tenho vários estabelecimentos de uma empresa de grau de risco 1, né? Que eu tenho que fazer? Eu pego o somatório de todas as empresas que possuem o maior número e pego a média dos outros e faço um somatório geral. Aí eu levo lá no quadro 2 e olho a quantidade de técnico de segurança que será necessário para compor esse dimensionamento. Então, quando a empresa for de grau de risco 1, eu considero como número de empregados somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possua o maior número. Então, por exemplo, eu tenho um estabelecimento que tem 500 empregados. Eu tenho um que tem 100 e o outro que tem 200, né? Então, eu vou somar 500 e faço a média desses dois, 100 mais 200, 300, a média é 150, então 500 mais 150, 650. Então, quando eu tenho estabelecimentos de grau de risco 1, eu vou fazer esse somatório do maior mais a média dos outros e vou lá no quadro e vou ver quantos técnicos de segurança, quantos engenheiros, quantos auxiliares de enfermagem eu vou compor o meu SESMIT. Então, quando for grau de risco 1, eu faço isso. Eu pego o maior estabelecimento e a média dos outros, somo e levo lá no quadro da tabela do quadro 2. Mas se a empresa, por exemplo, for de grau de risco 2, 3 ou 4, né? Como que eu faço esse dimensionamento? Agora eu estou fazendo dimensionamento por grau de risco. Já fizemos grau de risco 1, agora vamos fazer grau de risco 2, 3, 4. Então, você tem vários estabelecimentos de empresas, né? Várias empresas que são de grau de risco 2, 3 e 4. Como é que eu faço, né? Primeiramente, tem que obedecer o quadro 2, né? Tem que considerar lá o número total de empregados, né? O total de empregados e os profissionais do SESMIT.
Para esse caso, eu faço um somatório geral, eu não faço média. Então, se eu tenho um estabelecimento que é grau de risco 2, outro 3, outro 4, eu pego a quantidade de empregados, somo tudo, todos, né? E levo lá na tabela do quadro 2, eu faço o dimensionamento com os profissionais do SESMIT, esses estabelecimentos deverão conter. Então, quando é grau de risco 1, eu pego o maior estabelecimento, faço a média. Quando é grau de risco 2, 3, 4, eu somo todos eles e não faço média, eu pego o total geral. Tranquilo? Então vou lá. Integração do SESMIT, né? O SESMIT pode ser integrado. O que é integrado, né? É integrar, juntar, não é fazer uma fusão, fundir, né? Então, empresas do grau de risco 1, que tem obrigado a constituir o SESMIT, né? Desde que obedeça o grau de risco 2, vai ser feito com relação ao número de empregados, o somatório dos empregados e de todos os estabelecimentos. Isso aí eu estou falando com degrau de 2, 3, 4. Agora vamos falar da integração. Desculpa que eu atrapalhei um pouco aqui, mas é o seguinte, a integração do SESMIT. Como você vai integrar o SESMIT? Então, as empresas de grau de risco 1, obrigadas a constituir SESMIT e que possuam outros serviços de engenharia, podem integrar esses serviços, né, constituindo um SESMIT único só. Então, se você tem lá várias empresas de engenharia, vários estabelecimentos, e elas são todas de grau de risco 1, você pode juntar e fazer um SESMIT único, né? Então, o SESMIT integrado. E as empresas que optarem por esse SESMIT integrado, esse SESMIT único, o que elas são obrigadas a cumprir na norma? Elas têm que elaborar e submeter a aprovação da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, até o dia 30 de março de cada ano, um programa bienal de segurança e medicina do trabalho. Então, quando você estabelece que quer constituir um SESMIT integrado, um SESMIT único, você tem que mandar esse relatório aí a cada trimestre para o Ministério do Trabalho, para a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Pois bem, quem que compõe o SESMIT, né? Qual que é a composição, os profissionais do SESMIT? Primeiro, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, obedecidos o quadro 2, né? Então, esses são os profissionais que vão compor aí o SESMIT de cada empresa, né? Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação, registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos por cada conselho profissional, né? Então, o engenheiro de segurança, por exemplo, o que ele tem que ser? Ele pode ser engenheiro ou arquiteto, né? E portar o certificado de conclusão do curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho em nível de pós-graduação. Então, para ser engenheiro, ele tem que ser engenheiro ou arquiteto, né? E depois fazer uma pós em engenharia de segurança. Aí ele pode ser um engenheiro de segurança. O médico do trabalho ele tem que portar lá o curso de conclusão, né, de especialização em medicina do trabalho, em nível de pós também, ou portar, né, um certificado de residência médica na área de concentração em saúde do trabalhador. O enfermeiro do trabalho ele tem que ter o certificado de conclusão de curso de especialização em enfermagem do trabalho, em nível de pós. O auxiliar de enfermagem, né, o auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, ele tem que ter o certificado de conclusão do curso e a qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por uma instituição especializada reconhecida pelo Ministério da Educação. O técnico de segurança do trabalho, ele vai ter que ter, comprovação do registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. Então, o técnico de segurança vai pegar a documentação, o certificado dele lá, vai levar vai no Ministério do Trabalho e vai pegar um registro lá que vai ser anotado na carteira profissional. Os profissionais integrantes do SESMIT, né, deverão ser empregados da empresa. Então, em muitos casos, a maioria dos casos, você tem que ser empregado, mas a norma também, ela faculta aí que as empresas, né, que não se enquadrem no quadro 1,
né? No quadro 1, por exemplo, elas poderão dar assistência de segurança e medicina a seus empregados através de SESMIT do trabalho comum, né? Organizado por sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas, ou também as empresas referidas no 4.1.4, que são as empresas quadradas no quadro 1 aí, elas podem também ter esse SESMIT integrado aí de forma comum, né? Para que você componha melhor o seu SESMIT. Por exemplo, várias lojas de um shopping, por exemplo, elas podem, através de seus sindicatos, das próprias pessoas, das lojas ali, comporem um SESMIT comum a elas, né? E não precisando ser aí empregado da empresa. O SESMIT não precisa ser um SESMIT da empresa. Ela pode constituir esse SESMIT aí para que sejam atendidas várias empresas. Então, a gente vai finalizar essa aula aqui. Nós falamos sobre a composição do SESMIT, né, dos profissionais do SESMIT, e como faz o dimensionamento do SESMIT. É importante que vocês, quando chegarem em uma empresa, procurem saber quantos empregados a empresa possui, qual que é o grau de risco, e consultarem a tabela quadro 1 e quadro 2, levar esses valores lá nos quadros, confrontar com o quadro e verificar quantos profissionais será necessário para compor aquele SESMIT. Ok? Espero que eu tenha entendido. Um abraço a todos vocês aí.